Oi pessoal, muito prazer, eu sou a Carol Belo. Hoje nós vamos para mais um vídeo no canal e o vídeo que eu trago aqui para vocês hoje é compartilhar, a minha experiência com vocês sobre algumas dicas que eu coloquei em prática para conseguir um estágio logo no início da faculdade. Então já vai deixando o like nesse vídeo, se inscreva no canal que é muito importante a sua inscrição, tá? Para ficar sempre por dentro das novidades que eu posto aqui. Então vamos lá pro vídeo. Bom, pessoal, algumas pessoas me chamaram lá no meu Instagram, viram que eu estava já fazendo estágio na área da biomedicina, que eu tinha conseguido um estágio, e me pediram várias dicas, de coisas que eu fiz aí para que eu pudesse conseguir esse estágio logo no início da faculdade. Só quem faz biomedicina sabe o perrengue que é pra gente conseguir um estágio, uma oportunidade. Então eu trouxe aqui algumas diquinhas pra vocês, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês também, tá? A primeira dica que eu dou pra quem quer conseguir um estágio hoje na área da biomedicina é procurar a oportunidade incansavelmente. Não é enviar 1, 2 currículos por dia, são mais de 50 currículos que eu enviei por dia. Desde o início da faculdade, até ali por novembro, que foi quando eu consegui a oportunidade do estágio, eu enviava o currículo incansavelmente. Então, a primeira dica é procurar a vaga, a oportunidade incansavelmente, gente. Eu sei que às vezes é cansativo, mas a gente tem que dar a nossa cara a tapa. E como que eu procurava a vaga? Eu enviava por e-mail, eu me cadastrava em site, eu ia diretamente lá no laboratório, na clínica, ia lá, conversava. Muitas vezes não tinha uma vaga em aberto, mas eu ia lá, demonstrava o meu interesse, já deixava o meu currículo, falava que se um dia a pessoa precisar, meu currículo já tá ali. Então tudo isso mostra pra pessoa, pro empregador ali, a tua força de vontade, mostra que tu realmente quer aprender, que tu quer aquela oportunidade. Então isso com certeza fez muita diferença aí na hora de eu procurar trabalho, de eu procurar estágio, tá, gente? Então a primeira dica que eu dou pra vocês é que vocês procurem incansavelmente o estágio, tá? Procurem, manda mensagem no Instagram, manda no Facebook, manda no direct da clínica, vai pessoalmente, larga o currículo. Não adianta a gente ficar esperando receber indicação de algum amigo, enfim, que muitas vezes não é assim que acontece, ainda mais na nossa área, que a empregabilidade da biomedicina, infelizmente, é baixa, tá? É muito baixa, então eu acho que a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer o nosso nome, tem que tomar a frente, porque esperar a oportunidade cair do céu não dá certo, não dá nem um pouco certo, tá, gente? A segunda dica que eu dou pra vocês, que eu fiz pra conseguir, pra me destacar, é ter um bom currículo. E um bom currículo, gente, não quer dizer que a gente precisa ter várias experiências. Até porque a gente tá em busca da nossa primeira experiência, que seria o estágio, pelo menos na área da biomedicina. Eu tenho experiência em outras áreas, que é da enfermagem, de vendas, recepcionista, auxiliar administrativo, mas na área de biomedicina em si, eu tinha zero experiência. Então imagina, eu com um currículo lá, só com algumas, eu botei 2 experiências, da enfermagem, que é mais relacionado à área da saúde, coloquei alguns cursos que eu fiz também, mas experiência em si na área da biomedicina eu não tinha nenhuma, então mesmo assim eu consegui a oportunidade. Enfim, gente, o meu currículo, ele era super organizado, tá? Eu vou tentar deixar um link aqui no vídeo do aplicativo que eu fiz o meu currículo. É um aplicativo que tu só vai moldando, as tuas informações, e o currículo ele fica excelente, ele fica mega profissional. Então você tem um currículo bem apresentável, com informações corretas, isso faz muita diferença na hora que o empregador ele vai pegar o seu currículo, ele vai ler, isso faz muita diferença. Porque teve lugares que eu fiz a entrevista que tinha pessoas que tinha currículo que é digitado à mão, com caneta, e eu acho que hoje em dia, não que eles não aceitem esse currículo, é um currículo normal, mas eu acho melhor a gente se adaptar, às novas tecnologias que estão vindo. Então, se tem, como a gente fazer um currículo mais profissional, faça. Tem pessoas, mas eu não tenho condições de ir lá e fazer. Mas, gente, é só baixar o aplicativo no celular,
Eu vou tentar deixar o link do aplicativo aqui pra vocês. E ali você vai colocando a sua informação, o currículo ele sai lindo, ele sai excelente, ele sai mega profissional. Então, você procurar um emprego, né, que é o primeiro passo. Vocês têm que procurar a vaga, né, que infelizmente a vaga não tá aí dando sopa, a gente tem que ir lá e catar essa vaga. Você tem um bom currículo, tá? Você já tá aí a 2 passos à frente dos outros candidatos. A terceira dica, na verdade, né, que eu dou pra vocês, que fez total diferença na hora de eu conseguir esse estágio, é a experiência, né, que é a capacitação. Como eu disse pra vocês, eu não tinha nenhuma experiência em biomedicina, no estágio de biomedicina. Eu tenho experiência na área da enfermagem, mas o que eu aprendi na área da enfermagem não tem nada a ver com a biomedicina, são coisas assim bem diferente da função que eu faço no laboratório, sabe? Se tem uma coisa assim parecida, é pouco assim, sabe? Eu não vi praticamente quase nada parecido ali. Mas enfim, a capacitação que eu digo pra vocês são cursos profissionalizantes, porque pensa, tu não tem experiência na área, tá? Tu nunca trabalhou, tu tá fazendo faculdade, enfim, tu tem zero experiência. Muitas vezes, né, tem pessoas que têm experiência só ali na prática, né, nas aulas práticas que tiveram. Eu quase nem tive aula prática no setor que eu tô trabalhando. Eu tive aula prática em outros setores, né? Mas no setor que eu tô trabalhando, que é microbiologia e parasitologia, em primeiro lugar que eu nem fiz a cadeira de parasito ainda, tá? E eu tô já trabalhando na área da parasito. A de micro eu fiz, só que daí por conta da pandemia eu tive, eu acho que 2 aulas práticas só de micro. Então eu não consegui ter aquela experiência, né? Eu não consegui aprender na faculdade, na aula prática, a função que eu tô exercendo no laboratório. Se eu tivesse aprendido, nossa, eu ia tirar de letra a função que eu faço. Mas infelizmente não deu por conta da pandemia, enfim. Mas aí o que aconteceu, gente? Eu busquei fazer cursos de capacitação, porque pensa, a gente não tem experiência, a gente tá no início da faculdade, já é difícil de conseguir um estágio, então imagina se tu tiver o currículo em branco. Fica mais difícil ainda. Aí imagina lá na hora da entrevista, né? Tá eu e outra pessoa. Eu tenho ali só a faculdade, ensino médio, não tem nenhum outro cursinho. Enfim, tenho a outra pessoa que, né, tem 3 cursos na área da saúde. Então, tipo, a pessoa vai estar um passo à frente de mim sempre, né? Porque ela tem mais... não digo mais experiência, ela pode ter zero experiência na área da saúde, eu também. Mas como ela tem cursos ali... que vai contribuir, né, na hora ali, na avaliação dela, na entrevista. Então a gente sabe que ter um curso de capacitação hoje em dia é muito importante. E foram esses cursinhos que eu tenho certeza que ajudaram bastante a eu passar nessa entrevista, eu consegui esse estágio. Porque eu deixei bem claro que eu não tinha experiência, mas eu fiz 5 cursinhos de capacitação. Todos eu fiz de forma online, de forma gratuita. Eu vou tentar deixar o link também aqui do site que eu fiz. Eu só paguei o certificado. Se eu não me engano, eu paguei R$20 cada certificado. Mas vocês pensam no certificado lindo, certificado muito bonito, que eu fiz um quadro, botei na parede, tá? Assim que der eu mostro pra vocês também esse certificado. Mas enfim, eu tenho certeza que esses cursos de capacitação influenciaram demais pra mim conseguir o estágio, porque eu tinha zero experiência. Então, como eu tinha os cursinhos, eu busquei conhecimento, e essa é a dica que eu dou pra vocês: busquem conhecimento. Não adianta a gente esperar as coisas caírem do céu, a oportunidade de estágio, um curso gratuito. Dá a tua cara a tapa, pesquisa. Eu tava sempre pesquisando um curso assim, curso assado, porque tem muita gente que diz, mas é muito investimento, né, porque a gente já paga a faculdade, aí pagar mais um curso. Mas o que mais tem hoje em dia é curso online gratuito, que vai contribuir demais pro conhecimento de vocês. A quarta dica que eu dou pra vocês, gente, né, é como você se portar na entrevista, né, como você vai se portar na entrevista ali, tá? O que acontece? Muitas pessoas aí, por exemplo, né, tem um bom currículo, um currículo bem feito, tem os cursos de capacitação, vai lá, procura a vaga, mas chega na hora da entrevista, não sabe como se portar, né? A pessoa às vezes fica muito tímida, e isso muitas vezes faz parte da personalidade dela também, né? Mas enfim, a gente tem que saber como se portar na hora da entrevista de uma forma profissional, né? Que uma forma que pareça assim, que transpareça, né, que a gente é um profissional na hora de falar também, falar com
com cuidado, passar todas as informações corretas também na entrevista. Isso contribui bastante, porque quando eu fui fazer a entrevista tinha eu e mais 2 pessoas, né? Essas 2 pessoas estavam assim muito nervosa, muito aflita, daí a pessoa vai falar, acaba se embananando, acaba confundindo, e isso acontece, né? Já aconteceu várias vezes comigo, só que muitas vezes a pessoa que vai te contratar, ela não vai entender que é só um nervosismo. Às vezes entendem, né? Mas tem vezes que não entendem que é só nervosismo e acha que você tá até mentindo, né? Enfim, então eu acho que se preparar para você se portar bem na entrevista é muito importante. É um dos tópicos, assim, bem importante desses 4 que eu citei também, né? É o último, mas não é o menos importante. Porque não adianta a gente ter um bom currículo, não adianta a gente ter a capacitação, né, que é a experiência ali nos cursinhos, se a gente não souber se portar na entrevista, conversar de uma forma profissional. Imagina você chegar na entrevista, né, ficar assim, falando, se balançando com a cadeira, ou ficar coçando a cabeça, ou ficar, né, sentando assim de uma forma que não pareça, né, profissional, que não pareça que tu tenha postura. Então a postura na hora de fazer entrevista, sentar direitinho, sabe, é extremamente importante. Eu vejo que isso os empregadores, eles avaliam bastante. Então são essas, gente, as 4 dicas. Eu tenho certeza que se vocês colocarem essas dicas em prática, vocês vão conseguir um estágio também, não sei em quanto tempo, mas o tópico principal é a gente procurar incansavelmente, que eu sempre digo, né, dá a tua cara a tapa, manda mensagem no Insta, no Face, no Whats, preenche ali o Trabalhe Conosco. Aí, nós, estudantes de biomedicina, a gente sabe que não é fácil conseguir emprego nessa área, que é bem difícil, é uma área bastante concorrida. Se a gente estiver bem preparado, né, tanto para entrevista, quanto tiver algo aí que possa acrescentar no conhecimento, que possa te destacar na entrevista, melhor. Tá? Porque a gente sabe que difícil é, né? A gente já tem o não. Nós estamos em busca do sim. Essa eu já tenho, eu vou mandar currículo. Eu sei que o não eu já tenho, né? Porque se eles estivessem contratando, eles estariam com papel ali. Estamos contratando estagiário. E não tinha papel nenhum, mas eu ia lá e largava, né? E eu sempre recebi um não, ainda não. Mas eu estava em busca do sim. Busquei incansavelmente e graças a Deus conquistei meu sim. E tenho certeza que vocês vão conquistar o de vocês também. Não desistam, tem que ter muito foco, muita persistência, muita fé, mas tudo sempre dá certo, tá? Essa é a dica que eu deixo aqui pra vocês hoje, tá? Tem que correr atrás, tem que buscar, é o nosso futuro, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Então, o vídeo de hoje era isso. É um pouquinho da minha experiência e um pouco de dica aí pra vocês. Tenho certeza que vocês fazendo essas 4 dicas vai dar certo. Deu certo pra mim, vai dar certo pra vocês também. Não se deixem levar pelos comentários negativos que a gente vê nas redes sociais sobre a faculdade, sobre a profissão em si, que a profissão de biomedicina tem muito comentário negativo de pessoas dizendo que não dá certo, que não tem emprego, enfim, não se deixem levar, né? Cada caso é um caso, depende muito da região, depende muito de muitas coisas, então foca no que você quer, não no que você não quer, tá? Essa é a dica de hoje então, tá bom, gente? Um beijão pra vocês, agradeço muito a presença de cada um. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda, porque toda semana vai ter um vídeo babadeiro aqui pra vocês, tá? Então, por hoje é só. Um beijão novamente. Tchau, tchau.